E começamos o programa de hoje trazendo repercussão. Repercussão do imbróglio que continua na Assembleia Legislativa. Esse imbróglio que diz respeito à eleição para a presidência da Casa. Apoliano Oliveira tem novidades. Tem deputado do PT reforçando os 4 anos do partido na presidência da Casa, Apoliana. Ananias, hoje o deputado Fábio Novo deu uma entrevista riquíssima, né? Daquelas que a gente quer colocar tudo no ar para não perder nada. O deputado que disse que vaga no TCE não equaliza essa questão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O deputado também aí respondeu a essa investida, informação que o Ari trouxe ontem aqui no Ciência Política, de que o deputado João Madison quer duas eleições em uma só sessão, já para garantir o próximo biênio. E aí o deputado Fábio Novo, ele explica por que hoje não é tão fácil conseguir esse consenso, já que, segundo ele, o MDB, desde o início das discussões, vem esticando a corda, pedindo aí, impondo, na verdade, exigindo os 2 biênios, e ele dá nomes de quem é mais enfático nessas declarações, dizendo que são eles os responsáveis por esticar a corda. Vamos conferir. Fala, Fábio Novo. Todas as vezes que eu disse isso, nós sempre também tivemos de volta uma resposta do MDB dizendo o contrário. Não, nós não queremos, nós queremos os 4 anos para o MDB. Isso foi dito pelo deputado João Madison, isso foi dito pelo deputado Georgiano, isso foi dito pelo presidente do partido, o senador Marcelo Castro. Então isso foi esticando a corda. E o que acontece? Eleição de um parlamento, vai votar deputado de oposição e vai votar deputado de governo. Eu passei por isso em 2015. Quem ganha a eleição? Quem tem mais voto? Precisa ter 16 votos para ganhar a eleição. O fato é que, hoje, o deputado Franzé viabilizou a sua eleição. E o que a gente tem, Ananias, é de fato que até esse momento, até alguns minutos antes, porque também pode ter mudado aí nos últimos minutos, mas alguns minutos antes do programa a gente não tem ainda esse consenso formado 100%, né? Ainda depende-se de muitas conversas. Até o dia de fato da eleição, as 2 chapas estão postas, tanto do PT como do MDB, e aí segue o trabalho do governador Rafael, que já está, pelo menos há 3 dias, mergulhado de fato, nessa tentativa de entendimento entre PT e MDB. Esse é o ponto. O trabalho de Rafael Fonteles. Vai convencer essa ala do PT, Silas? Ah, rapaz, não tem o que convencer, ele é governador. O primeiro dia de governo dele é dia 1º de janeiro. Governador iniciando o governo não tem que convencer a ninguém, Ananias. Tem só que comunicar, que dialogar e que conversar. Governador convence quando ele tem minoria na Assembleia, quando ele está precisando de votos para se reeleger e está muito distante. O Rafael é um menino muito educado, muito fino, está falando muito em composição, mas a ida dele ao jantar na casa da Elizabeth Sá, e o que eu soube, o que ele disse lá, ele simplesmente disse, olha, aqui está resolvido, aqui acabou. Então acabou, vai ter biênio do MDB, estão decidindo apenas se a eleição realmente é uma cartada de muita desconfiança, você fazer 2 eleições em cima da outra, né? Isso seria quebrar a confiança. Quebrar a confiança, inclusive, do próprio gestor. Se ele está garantindo que o 2º biênio vai ser do MDB, é porque vai ser do MDB. Ele é forte agora e ele é forte daqui a 2 anos. Governo é governo, gente. Pode ter certeza disso. Essa entrevista que o Fábio Novo deu aí, ele falou muito nas entrelinhas, falou que estica a corda. Hoje à tarde, se entrevistar ele de novo agora de noite, eu acho que a opinião dele já não é mais a mesma. Quer ver? Temos. Já mudou o efeito Rafael. Não, é porque o Rafael é um menino muito educado. Aliás, é estilo Hélito, ele aprendeu muito com o Hélito, né? Tá? Há o Wilson Martins, né? Há o Wilson Martins, vocês iam ver, né? Então, é governo no início, não tem essa de o governador quer, o governador fechou um acordo. O governador vislumbrou que pode iniciar sem orçamento, que pode conturbar o início da sua programação, o seu governo. O cara vai começar num governo tão promissor como o do Rafael, com calunduns. Eu não acredito, viu? Eu não acredito. Ari Carvalho. Volto a dizer, o governador eleito, ele demorou demais Foi. a entrar com o braço forte nessa disputa,
foi um erro estratégico dele. Ele não costuma cometer esses erros. A eleição mais profissional da história da política piauiense que nós tivemos comandada por ele, mas talvez ali pelo excesso de confiança, de ter uma base tão ampla, deixou correr solto. O PT tomou fôlego, fez as contas e achou que poderia até agir independentemente do governador Rafael Fonteles. Eu concordo com o Silas. Essa reunião lá na casa da Elizabeth Sá, do deputado Henrique Pires, ele garantiu, eu apurei com os deputados do MDB, que ele deu uma garantia de que haverá o revezamento. Agora, o nó agora é o projeto do deputado João Madison, porque os MDBistas dizem, tudo bem, se vai haver o revezamento, vamos logo antecipar essas duas eleições para um único dia, como já fizeram as assembleias da Paraíba e do Rio Grande do Norte, já tem aí um modelo a ser copiado, inclusive o atual presidente, né, da Assembleia da Paraíba foi eleito assim, 2 biênios, o biênio dele foi eleito ainda em 2019 para agora, e os petistas estão resistindo a isso. Eu soube que amanhã o projeto do João Madison vai ser aprovado na CCJ e vai entrar para o plenário, porque eles julgam que passa e eles têm votos suficientes. Se o projeto for aprovado, tem uma coisa positiva para o Rafael. Destrava a pauta da Assembleia, que está travada. Porque, enquanto esse projeto, eu ouvi de um deputado do MDB, enquanto não for votado, a pauta não anda. E aí, nessa pauta tem o orçamento, nessa pauta tem a escolha da próxima conselheira, o conselheiro do TSE, se o Olavo confirmar, e ele me disse hoje que até sexta ele disse que sim ou que não, e eu apurei que é sim, que ele sai. Então, tem que destravar essa pauta. Francis Teixeira. Ananias, chiadeira vai ter, aliás, já está tendo, mas quem manda realmente é o Rafael Fonteles e ele vai dialogar com os deputados petistas e vai costurar esse acordo. Agora, no início da noite, antes de entrar aqui no Ciência Política, eu conversei com um deputado MDBista. E o sentimento que eu tive, assim como o Ari, é de que o Rafael deu essa garantia aos deputados do MDB. Ele me disse que o Rafael está no comando desse entendimento e creio eu, Ananias, que esse entendimento vai sair. Por mais que algumas figuras do PT não fiquem satisfeitas com esse acordo, desse acordo depende a governabilidade, a estabilidade do início da gestão Rafael Fonteles. Então ele vai sair, quer alguns petistas queiram, quer não. A gente está vendo aí reações, né? O Fábio Novo, o próprio Flávio Júnior. Veja bem a situação do Fábio. Eu acho que ele foi ali duro porque o Fábio, ele é muito sincero. Ele tem esse problema de sincericídio. Mas veja bem, ele vai ser o líder de Rafael na Assembleia. Sim. Então, nem faz sentido ele ser o cara que estica a corda, porque ele vai liderar o governo Rafael. Então, eu concordo com o Silas, eu acho que o entendimento do Rafael é passado ao Fábio, e o Fábio já vai trilhar esse caminho de, olha, a gente consegue fazer esse revezamento, e aí, mais uma vez, eu puxo a questão TCE pelo seguinte, o PT elegeu o governador, elegeu o senador Wellington Dias, tem o presidente da República e as principais secretarias estão com o Rafa Boys. E agora a vaga do TCE vai também para o PT. Então, o que o MDB está pedindo, gente, não é muito, não, é o mínimo. Não tem lógica. A vaga do TCE foi decidida. Não sei se vocês já sabem. A vaga é da deputada Rejane. Não tem muito o que se discutir. O Olavo, que me desculpe ele antecipar aqui a informação dele, ele vai ser diretor do Banco do Nordeste, e a vaga é da deputada Rejane. Ela, inclusive, o Merlong, a família do Merlong está comemorando que ele vai assumir o mandato, o irmão do Merlong, que é um grande coordenador político dele. Então a gente já sabe disso, não há nenhum segredo para isso. O MDB abriu mão disso ontem no jantar, gente. O deputado Santana nem foi ao jantar, estava pé da vida, porque não... Ontem, inclusive, eu falei com ele, Silas, assim, informalmente, claro, ele não quis gravar sobre esse assunto, mas, assim, do que eu consegui pegar de informação dele já é o conformismo, já, de que essa vaga não fica mais com ele, sim com a deputada Rejane. O MDB pode garantir uma pasta para ele no governo do Estado. É uma informação que eu tive hoje à tarde. Informação nova. É uma informação nova de que com essa abertura... Pode ser acomodado no governo. Pode ser acomodado aí numa pasta do governo do Estado. Apoliana, e com relação ao orçamento, hein?
não vai ser votado esse ano. E como é que fica para o próximo? Porque a gente tem essa situação da pauta trancada, mas a gente tem também aquela ação que se tramita no Supremo Tribunal Federal, que ainda é o maior impedimento para a votação do orçamento, porque o governo precisa dessa sinalização de um acordo com o judiciário para delimitar ali o espaço do orçamento, caso haja alguma demanda que o Estado tenha que fazer alguma recomposição no orçamento do judiciário. Então, hoje o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, inclusive avisou em plenário aos colegas que vai ter trabalho legislativo até o dia 31 de dezembro. Então, segue a Assembleia Legislativa. E aí eu perguntei, inclusive, ao deputado Fábio Novo, nessa perspectiva que os colegas estavam comentando de que ele deve ser, de fato, o líder do governo Rafael, como é que fica, então, a execução orçamentária para o ano que vem? 2023 começaria sem orçamento, e ele fala aí, dá uma explicação para a gente de como seria esses primeiros meses do ano com a repasse do chamado 1/12, né, do orçamento para cada parte e para os poderes. Fábio Novo explica, vamos conferir. A partir de janeiro, você pode passar 1/12. Cada poder constituído, ele pode... Nós já tivemos várias situações no Brasil, o orçamento federal, que foi votado em fevereiro, em março, e nem por isso os órgãos deixaram de funcionar e nem os poderes. Exatamente, porque você passa o que a gente chama de 1/12. Cada um dos poderes tem o direito de receber a sua parte. Isso não deixará de ser repassado. Não é o ideal, mas é o que temos. É né? a saída, né? A saída possível dentro da legalidade. E porque o entrave, repito, não é nenhuma questão política. De fato, é essa demanda que foi um pedido da equipe de transição, essa pausa na votação do orçamento. Se até o dia 31 o governo receber uma sinalização do judiciário sobre um acordo e puder reorganizar a peça orçamentária para o ano que vem, tudo bem, vota logo. Mas tudo indica que não vai ter tempo hábil para isso, né? Por se tratar de uma questão que envolve valores muito altos, 7 bilhões de reais cobrados aí pelo Tribunal de Justiça nessa ação. Então, tudo indica que fica mesmo para o ano que vem a votação do orçamento, mas pelo menos uma saída administrativa e jurídica para essa questão. Mas é bom lembrar que o ministro André Mendonça, que vai tomar a decisão monocrática, ele deu prazo, segundo o Chico Lucas, até 31 de dezembro. E é até 31 de dezembro. Então, se ele nega isso antes, há tempo de votar o orçamento. Se não, ainda tem a possibilidade de uma convocação extraordinária no mês de janeiro. E lembrando que a Assembleia vai trabalhar até o dia 31 esse ano. sabe. O presidente da Assembleia já deixou isso claro. Olha, já. Agora vamos avançar porque a PEC da transição está aprovada. Depois da PEC aprovada, o Wellington Dias, que foi o grande articulador dessa PEC, designado pelo presidente eleito Lula para isso, que esteve acompanhando as votações no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, aponta para outro flanco agora, que é o objetivo do governo eleito. A nova âncora fiscal do país. E aí vale, inclusive, críticas ao atual teto de gastos, que foi furado por várias vezes aí no governo Bolsonaro. França Teixeira. Isso mesmo, Ananias. O Wellington Dias ele sinalizou que o teto de gastos não está funcionando. Primeiro porque já nos anos anteriores, no início da gestão Bolsonaro, ele já foi furado diversas vezes. Quase 800 bilhões de reais extrateto já foram autorizados. E diz que, inclusive, essa âncora fiscal tem que vir através de uma lei complementar. Ele não defende que seja através de uma PEC, porque, inclusive, ali ele tece críticas a tantas emendas que têm sido feitas na Constituição. Então, seria através de uma lei complementar, mas acabando de uma vez por todas com o teto de gastos. Porque, Ananias, que teto de gastos é esse que tem que ser furado todos os anos? Então, é um sinal de que não deu certo. Tem uma declaração do ex-governador de senador eleito. Vamos conferir. O Wellington Dias fala sobre o teto de gastos. Se essa regra do teto, que durante todos esses anos foi furada, algo está errado e, por isso, trabalhamos com antecipação da regra. Qual país do mundo constitucionalizou uma regra fiscal? Questiona o Wellington Dias. O Brasil.
Só o Brasil. Só o Brasil. E, diante dessa realidade, qual é a ideia agora, França? Ananias, a equipe econômica do presidente eleito Lula tem agora até o mês de agosto para construir uma alternativa ao teto de gastos para que a dívida pública do país não aumente e, ao mesmo tempo, que os investimentos sejam garantidos. Ainda não há um escopo do que será feito por essa equipe econômica do presidente eleito Lula, mas é um prazo muito exíguo para que esse texto seja apresentado até agosto do próximo ano, e o Wellington Dias está disposto, inclusive, a participar dessas discussões, e dependendo do ministério que ele ocupe, ele terá uma figura central, essencial, na definição de qual será essa nova âncora fiscal, mas ainda não tem nenhum escopo do que deve ser feito. Não, mas já há, por exemplo, no Senado, não me recordo agora se é do Zé Serra ou é do Tasso Gereissati, né? Algo no sentido para fugir desta regra que amarra o país. Eu acho que a culpa, durante esses anos, foi do Legislativo. O Legislativo não legislou. Essa que é a grande realidade. Neste papel, ficou refém da Bolsa, ficou refém do mercado. Acontece que no nosso país, tudo que vai se legislar tem que perguntar à igreja, o mercado e o coveiro, se aceita. Não pode ser assim. O parlamento é eleito pelo povo. O povo já foi ouvido. As classes já foram ouvidas. Eles precisam legislar. Eles precisam fazer isso para que nós não passemos o que nós passamos agora. O temor de não poder acolher a população mais pobre e necessitada. Se provou uma grande furada, não é? Isso. Sim, sem dúvida. E foi para atender o mercado. Basicamente, foi a sim. decisão do governo Temer, Michel Temer, que dizia amém, ele e sua equipe econômica, para toda e qualquer reivindicação do mercado. Olha, inclusive, Ananias, um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional que dá uma opção, uma alternativa para esse teto de gasto, que seria uma atualização do teto, permitindo o crescimento dos gastos públicos acima da inflação, algo que é vedado pela atual regra que foi aprovada ali em 2016. Então, o crescimento estaria ligado ao patamar da dívida líquida do setor público e ao resultado primário das contas do governo. Então, a inflação seria usada ali como uma base para o aumento ou não desses gastos públicos, o que já seria uma diferença da proposta atual, do que está atualmente em curso no Brasil. Se o legislador atuar, Ananias, não vai ter problema. São saídas que precisam ser positivadas e não tem problema. Esse é um país, gente, onde nós tivemos que congelar verbas para a educação. E saúde. Eu fui expulso do PL. Ou vocês não lembram? Porque votei contra. Por quê? Porque tinha que votar no governo Temer para congelar a verba de saúde e educação, ou o mercado não aceitava. Então, precisa positivar. Precisa eleger prioridades nesse país. Silas, e a gente já viu um reflexo disso, inclusive, na peça orçamentária que foi enviada ao Congresso Nacional para o próximo ano, em que, para o incentivo da construção de escolas da educação infantil, a queda no orçamento foi de 97,5%. Há ali 14 itens da educação em que o corte seria acima de 60%. Por isso que essa PEC que foi aprovada hoje, ela não é importante apenas do ponto de vista do Bolsa Família, mas também para a recomposição dos recursos para áreas como a educação, que está combalida nesses 4 anos de gestão, só foi perdendo recursos. A gente viu aí corte em universidades federais, suspensão de pagamento de bolsas de estudo Farmácia para popular. residente, farmácia popular, ou seja, vários serviços essenciais que tiveram comprometimento nos recursos. E sem contar, gente, que não teve investimento, que é o que move a indústria de construção, que é o que move parte da economia do país. É isso que eu ia atentar, Ananias, porque assim, é incrível como o nosso país nos últimos anos está buscando a confiança do mercado em conta matemática, né? Em fechar a conta, em bater orçamento. Quando, na verdade, a gente deveria estar buscando a confiança do mercado, não só os agentes internos, mas também o mercado internacional, o mundo olhando para a gente pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, por ser um país em que é bacana investir, onde tem retorno social, onde tem um retorno financeiro
para esses investidores. Então, não é o crescimento do país que está contando aos olhos dos investidores, aos olhos do mercado. É uma mera conta matemática que a gente sabe que não atende o interesse da população, atende o interesse apenas de setores, de segmentos e principalmente da classe política que quer ali beneficiar, levar para o seu quinhão partes do orçamento. Felizmente, a gente não vai ter mais o orçamento tal secreto aí. Olha, o assunto agora é eleições 2024. Já? Já. Por que, Silas? E o Ari vai detalhar para a gente. Tem um deputado que garante. Vai reeleger doutor Pessoa. Olha, o deputado Gessivaldo Isaías do Republicanos disse hoje, ele gravou um vídeo para o Ciência Política, e ele diz, vamos reeleger o prefeito de Teresina, e aí ele lembra que o Republicanos tem hoje as capitais Goiânia, Natal e Teresina, e quer ampliar esse número de capitais, e foi a primeira vez que eu vi verbalizar, o deputado Gessivaldo Isaías verbalizar, tô com Pessoa e vamos lutar para reelegê-lo. Mas também não é por menos. Hoje, em um encontro com o Jeová Alencar e o prefeito da capital, doutor Pessoa fechou questão. Jeová vai ser secretário dele a partir do ano que vem e, com isso, Gessivaldo fica na Assembleia Legislativa, não vai competir com o vereador Levino para a vaga na Câmara em 2024. Vereador Levino, respira aliviado. O Jeová, bem, não é bem a meta dele, não era bem a meta dele. A meta dele era ser prefeito de Teresina, mas eu vejo isso como ele está refluindo disso, ao aceitar ser secretário de doutor Pessoa. Eu vejo esse refluxo. Vamos por partes. Vamos mostrar primeiro. Gessivaldo empenhado na reeleição de doutor Pessoa. Temos aqui o nosso maior objetivo é reeleger o doutor Pessoa como prefeito de Teresina. Lembrando que o Republicanos hoje tem 3 prefeitos da capital. Nós temos Rio Grande do Norte, nós temos Goiânia e Teresina. Nós temos 2 governadores, São Paulo e Tocantins, e agora na eleição de prefeito nós estaremos colocando candidato em várias capitais, fora os municípios, tanto do Piauí como dos outros estados. Mas vamos crescer o Republicanos nas capitais. Então, essa reunião foi definida isso, e só tenho a agradecer ao prefeito de Teresina e conte com o nosso apoio em 2023. O Gessivaldo só tem que botar mais ladainha na oração dele, né? Porque não deu certo para ele, então ele tem que aumentar, colocar mais joelho no chão, que aí é homem que ora, viu? Pregação mais forte. Pregação mais forte para eleger o doutor Pessoa, porque não é forte, mas ele é um homem de fé. E lá no final, Ari, ele agradece ao prefeito doutor Pessoa. Diz que está junto com o prefeito doutor Pessoa. Para vai ser deputado, como é que ele não agradece? E aí ele confirma. Vai ser deputado vai. E Jeová vai para a gestão. E Jeová vai para a gestão. Aí vamos ouvir? Vamos ouvir. Na Assembleia Legislativa, nós estaremos lá dando suporte, não só ao Estado do Piauí, mas à Prefeitura de Teresina. E o Jeová, automaticamente, com o seu conhecimento, ajudando a gestão municipal. Então aí pode-se dizer que prego batido e conta virada, Jeová compondo na Executiva Municipal e o senhor permanecendo na Assembleia Legislativa. Eu saí de lá com o prefeito, com o prego batido e ponta virada. E aí teve só uma mudança, porque eu tinha apurado o seguinte, não, o Jeová vai para a SAAD Sul. Sim. Para a SAAD Sul, que hoje é do Juca Alves, que é uma indicação dele. Mas só que eu obtive a informação de uma fonte que o Alan Cavalcante vai passar essa semana inteira, até o Natal, 24, 25, limpando as gavetas na Sencasp. Então o Jeová iria para a Sencasp e manteria o Juca Alves na SAAD Sul, super fortalecido na gestão Pessoa. Porque ele seria... Prefeito adjunto. Seria o secretário... Prefeito adjunto. O cara está com a segurança na mão, o social. E a superintendência de uma das maiores áreas de Teresina, prefeito adjunto. A segurança na mão? A segurança foi para Sengov agora. Saiu para Sengov. Saiu para Sengov, a Guarda Municipal. Mas é uma supersecretaria. É uma supersecretaria. Cuida do Bolsa Família, inclusive, programas sociais. E aí, eu fui atrás de saber para onde vai o Alan, porque o Alan, quem conhece, o Silas foi, acho, contemporâneo dele na Câmara, o Alan trabalha com o doutor Pessoa lá desde sempre, há muito tempo no gabinete. E aí eu apurei que ele deve voltar para a Ar7.
Bem, a ASET é aquela agência que ninguém lembra. a ASET. Agência Municipal de Regulação de Serviços É a Urbanos. ASET, né? Ari. Mas lá está o A7. Edivaldo Marques, né? Esteve. Tá, mas não. Está na agropecuária. Ah, Para ele você tá ver só como na você não agropecuária, lembra quem você está não na lembra, ASET. É isso, Brasil. Mas Então, ele não assim, acumulou as duas, não? Não. Ele saiu da ASET. Então, o que, que a gente vê aí? Porque realmente o trabalho da Sete é muito... Aí agora eu vou colocar Interessante. a pimenta na história. Gente, o Alan Cavalcante, todo mundo sabia. Ele não concordava com o doutor Pessoa eleger o Jeová como candidato dele, a estadual. Ele dizia, ele era do contra, né? Dizia, não, ele via ali com uma desconfiança o fato de Pessoa devotar-se à candidatura do Jeová. Uma hora a conta chega, o Jeová agora vai pegar a secretaria dele. E assim, Olha, Sem é contar a que o Alan quer ser vereador. Então e ele é a pré-candidato. garantia de que o prefeito vai ter aqueles recursos do orçamento recolocados nas pastas de destino. Porque a Sencasp perdeu naquelas mudanças que os vereadores fizeram, e é o que está valendo, 80 milhões de reais. Então, imagino que com a chegada de Jeová na pasta, é mais uma facilidade para o prefeito reorganizar o orçamento do jeito que ele queria, já que foi aberto esse espaço, inclusive na votação que foi feita Para lá na Câmara, suplementações, né, das né? suplementações. Então, Ari, você vai que tudo está voltar aí, para o lugar onde estava. você que está aí na apuração, Sim. uma fonte aqui que aponta, olha, sem casp, como você já destacou, mas coloca outra possibilidade. Sim. A pasta que atualmente é ocupada por uma interina, a Fundação Municipal de Saúde. Enfermeira Clara Leal. Bem, aí é o sonho, né? O sonho de todo vereador é comandar essa Lembro mega da pasta. informação que eu trouxe agora, que quando o Jeová fechou, inclusive, aquela reunião dizendo que ia ser vice do prefeito Dr. Pessoa, eu trouxe lá que as duas principais tarefas dele na gestão do Dr. Pessoa seria ajudar a resolver o problema do transporte público e ajudar a resolver a crise com a saúde. Então, são as duas tarefas de número 0 ali, as primeiras para Jeová. Então, Do transporte público ele não ajudou em vai nada. ser difícil.